Olá, eu sou a Thay Joia e hoje eu venho trazer mais uma história de vida passada. Essas histórias, só para a gente lembrar, são dos atendimentos de resgate de fractais de alma, da terapia, onde vários clientes pedem alguns focos para ser tratados e nesses focos, depois do tratamento, depois que a gente traz alguns fractais para o cliente entender o que é a terapia, a egrégora geralmente traz uma história de vida passada para a pessoa olhar aquilo e ressignificar. Então, hoje a primeira história será sobre relacionamento familiar. Então, o meu cliente, ele tem problema na família, né? O pai, minha cliente, ela não convivia com o pai, então ele era super ausente. A mãe, ela era muito rígida, né? E ao mesmo tempo tinha uma relação de muitas cobranças, crítica, né? O irmão também, uma relação cheia de cobranças e críticas. E os padrões repetitivos em família é de não ter bons relacionamentos com as pessoas e com o dinheiro. Então, não flui com tranquilidade. Resumindo aqui, eu resumi o que ela me pediu, né? E para a gente entender, ela tinha problema com todo mundo da família. E ela achava que esses problemas poderiam ter a ver com o quê? Com relacionamentos, tanto amorosos quanto relacionamentos interpessoais e também com relacionamento com o dinheiro. E nós começamos a terapia dela. Perguntei para a egrégora se tem que trazer alguém para tratar junto com a pessoa. Porque quando a egrégora fala sim, tem que trazer uma pessoa para tratar, o que quer dizer isso? Que a pessoa, ela também tem fractais no campo energético dela e ela precisa ser tratada, precisa fazer essa limpeza energética para harmonizar o relacionamento entre as pessoas e para acelerar o processo da minha cliente, né? Para liberar tudo que está no emaranhamento quântico, na verdade, tudo que está emaranhado entre eles de outras vidas. E o que a egrégora pediu? Que trouxesse, nesse caso, a mãe. Somente a mãe. Quer dizer o quê? Que alguma coisa aconteceu entre a minha cliente e a mãe em outras vidas que ela traz no campo energético dela, onde a mãe também precisa ser libertada, precisa limpar a energia dela para as duas terem um relacionamento mais harmonioso, tá? E nós descobrimos que ela e a mãe estão há 8 vidas juntas, sendo que 4 vidas ela foi filha, né, dessa mãe de hoje, 3 vidas ela foi mãe da mãe dela, e em uma vida ela foi pai da mãe dela. Então aí já dá para a gente entender algumas coisas que acontecem lá no dia a dia no relacionamento, né, familiar. Aí eu perguntei para a egrégora se tinha algum aspecto para tratar no campo da minha cliente. Aspectos, obsessores. Então vieram sim 3 obsessores. São aqueles espíritos, né, aquelas entidades que fazem você fazer coisas não muito legais, né? Porque eles querem o quê? Que a gente fique na negatividade, que a gente brigue, que a gente discuta com as pessoas para emanar energia negativa, porque eles se aproveitam disso também. E também vem atrás da gente para cobrar coisas que a gente fez em outras vidas que a gente nem tem noção, tá? Então tem 3 obsessores no campo dela. Parceiro de afinidade também, tem 5 parceiros de afinidade. O que é o parceiro de afinidade? São espíritos que têm afinidade com os sentimentos, emoções e padrões negativos e reclamações da pessoa. Então, ele olha para a pessoa, é um espírito que não tem nada a ver com ela, mas que estão passando, né, por aí, e enxerga a pessoa e fala: olha, eu gostei da reclamação dela, eu gostei do jeito que ela briga com a mãe, então eu tenho afinidade com isso, então eu vou ficar do lado dela para sugar a energia dela de canudinho, tá? Então, são os espíritos que são os parceiros de afinidade, que são o quê? Popularmente falando, são os encostos, tá? Experiência genética, ela tem uma também. Experiência genética são experiências que nós fizemos em outras vidas. Por exemplo, lançou uma vacina e aí a pessoa tem que testar no humano. E aí a pessoa fala: eu sou boazinha, eu quero ajudar a humanidade, que tá certo pensar assim, então eu vou lá me oferecer para tomar essa vacina.
Só que às vezes não dá bom, porque tá em teste, a gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa. E aí a pessoa sofre algo, né? Acontece alguma coisa muito ruim com a pessoa, que ela fica traumatizada e ela traz isso no campo energético dela. Ou podem ser chips e implantes também. Chips e implantes são implantados no nosso campo etérico pelos espíritos negativos e lá da outra dimensão eles começam a coordenar os nossos pensamentos. Então, tem raiva, fica com culpa, tudo que é negativo, eles começam a fazer a gente ter pensamentos, sentimentos, emoções que não são nossas e que às vezes a gente nem entende por que a gente está fazendo alguma coisa, tendo uma atitude que não é nossa no dia a dia, tá? Então, também a gente pega chips e implantes. Sobre formas pensamento, é tudo que você pensa repetitivamente sobre o processo. No caso da minha cliente, é a questão familiar. O que ela pensa? Ai, que chata essa minha família. Por que eles me tratam assim? Por que tem que ser desse jeito? Então é tudo que fica repetido. Aquele pensamento que você fala, não, agora eu tenho que parar de... Às vezes enche até o saco, né? Falar, agora eu tenho que parar de pensar assim, porque até eu não tô aguentando. Então, eles também entendem quais são as formas de pensamento e limpam isso do campo da pessoa, tá? Votos, pode ser voto de pobreza, voto de castidade, voto a seguir alguma pessoa, algum guru. Então, são votos, que ela também tinha 2. Contratos, são contratos para ser mais rico, para ser poderoso, para ter a pessoa amada. São contratos que a gente faz que reverbera em todas as nossas reencarnações, né? Porque a gente assina um contrato e acha que aquilo lá, naquela vida, tá assinado, tá feito, e quando eu morrer, tá tudo certo. E não. Aí os cobradores vêm, né? Que são os espíritos. Lá você não vai ler naquela entrelinha lá, observação. Todas as reencarnações você será cobrado desse contrato. Então as pessoas fazem, acham que naquela vida acabou, só que quando ela reencarna, ela não sabe que ela fez um contrato e acaba reverberando no campo dela. E pactos são contratos, mas selados com sangue, tá? Pragas ou maldições é tudo que a gente pensa e reverbera do nosso campo para outras pessoas. Magismos feitos quando você faz ou manda fazer, né, um magismo para alguém. Magismos recebidos quando você recebe o magismo de alguém, tá? E às vezes pentagramas. Pentagramas é aquela estrela de 5 pontas que geralmente nos filmes as pessoas riscam no chão, entram dentro daquela estrela e fazem intenções, geralmente com sangue, tá? Então, são coisas que a gente fazia e era normal em outras vidas e que a gente traz no nosso campo energético e atrapalha muito algumas questões aqui hoje, tá? Então, a egrégora, ela atua nesse campo. A gente entra na zona umbralina e desfaz todos os pactos, magismos, contratos que precisar desfazer. Às vezes tem pacto de venda de alma. Então, a gente desfaz tudo isso para que a pessoa fique com o campo limpo e não reverbere mais negativamente no campo dela aqui nessa vida, tá? É uma terapia de apometria, por isso que a gente envolve todos esses aspectos aí para tratar. Bom, o que a egrégora disse para minha cliente? Que ela precisa ficar em tratamento 31 dias. O que quer dizer isso? A egrégora vai ficar atuando no campo energético da minha cliente por 31 dias. Então, por 31 dias eu não posso mexer na terapia. Depois desses 31 dias, pode ser no dia depois, um mês depois, uma semana depois, eu posso refazer a terapia para ver se já tá tudo zerado, tá? Se a egrégora deu alta para ela ou não. Quando a egrégora dá alta, é que a pessoa está limpa, o campo energético da pessoa está limpo daquele foco de tratamento, tá? E também perguntei para a egrégora o seguinte, se tinha algum fractal de alma, que é uma memória da pessoa de vidas passadas, que está reverberando aqui e atrapalhando o relacionamento dela com a família. E a egrégora disse que sim, tinham 3 fractais para a gente tratar. Quais foram? Relacionamentos, tanto familiares, quanto amoroso, quanto interpessoal. Então, 89 vezes para limpar. Questões familiares, 99 vezes para limpar. E questões afetivas, 95 vezes para limpar. Esse número de vezes para limpar é da egrégora, mas eu trago para a pessoa entender o que a gente está limpando de fractal no campo dela, tá? Então a egrégora começa a limpeza energética também, e quando a egrégora dá alta para a pessoa, é que tudo tá limpo.
E o que que veio de história para essa minha cliente entender o que acontece aí entre ela e os familiares? Bom, em uma das vidas da minha cliente, que ela foi pai da sua mãe, ela era muito autoritário. Ela, porque hoje ela é mulher e naquela vida ela era pai da mãe dela, de hoje, tá? Tudo devia ser do seu jeito. E era do jeito que ela gostava de pôr medo nas pessoas, né? Então tinha que ser do jeito dele. Se a pessoa falasse alguma coisa, ele já falava alguma coisa para a pessoa ficar com medo, né? Ele rebatia com alguma palavra pesada ou com algo que a pessoa ficasse com medo. Sua mãe, que é a mãe da minha cliente hoje, gostava muito do pai, que é a minha cliente, mas ele nunca dava atenção a ela. Um dia, a mãe da minha cliente foi apresentar o namorado, né, para ela, que era o pai, e ele disse que não aceitava, pois era muito pobre e que sua filha deveria viver com glamour. Ele queria que a filha vivesse com pessoas que tivessem dinheiro, porque ele achava que ele era materialista, era autoritário, mas materialista. Então ele achava que a filha tinha que ter tudo de bom. Aí a filha ficou tão chateada e teve que acabar com o namoro e nunca mais pôde escolher o namorado, porque o pai falou: Eu vou escolher, que é a minha cliente de hoje. Quem escolheu o casamento, vamos lá, foi o pai, com um homem bem mais velho, mas que tinha muitos bens, e isso era normal em épocas antigas aí, né? Então, ah, a filha, que é a mãe dela hoje, viveu infeliz toda a vida, pois ele a maltratava e a traía. Então ela teve que casar com esse homem que ela não gostava, porque o pai obrigou, e ela ficou infeliz a vida toda porque esse marido dela a maltratava e a traía. Então ela não tinha nem o que fazer, ela estava lá no casamento e acabou. O pai não ia aceitar uma separação, tá? E disse que tudo era culpa do pai, que era infeliz por conta dele. E o que que acontece hoje entre a minha cliente e a mãe dela? Muitas brigas, discussões. Então, ela traz isso no campo energético. Por isso que a egrégora trouxe a mãe para tratar também. Então, a minha cliente era o pai, a mãe era a filha, e toda vez que ele falava de namoro ou trazer alguém que ela realmente gostava naquela época, o pai falava: não, você vai casar com quem eu achar que é bom para você. E com isso a pessoa sofria. E não era só com ela que acontecia isso, né? Era muito normal, inclusive em outras vidas, a mulher casar com quem a família escolhesse, né? Principalmente o pai. Então, quando elas se juntavam, esse fractal da minha cliente junto com o fractal da mãe, eles se conectavam com essa época que a egrégora trouxe, com essa vida. Então elas brigavam assim de bobeira. A minha cliente falou assim: "Nossa, eu brigo com a minha mãe, mas não é nada importante. É coisa que começa a surgir, que começa a puxar uma discussão e de repente a hora que a gente vê já tá uma gritaria, já tá totalmente fora do controle. Por quê? Porque as duas se conectavam com essa vida e a mãe, com os fractais de sofrimento, falava coisas para a filha que nem ela sabia de onde vinha isso. Então, a egrégora limpou o campo da mãe, limpou o campo da minha cliente, que é a filha dessa vida, e as duas ficaram muito mais harmonizadas, tá? Então, às vezes a gente faz coisas, gente, que a gente não quer. Às vezes sai alguma frase, às vezes a gente fala algo para as pessoas que a gente realmente fala: poxa, eu nunca falaria isso, mas saiu, porque na hora da raiva, né, da briga, aí das discussões, saem algumas coisas que não são legais. E quando saem algumas coisas que não é nosso, dessa vida, geralmente são sentimentos, emoções e padrões muito negativos e de sofrimento de outra vida. E a minha cliente, ela entendeu, passou para a mãe dela achou muito interessante e hoje elas vivem bem, em harmonia. Claro que nós somos seres humanos, a gente tem discussões às vezes e é normal, mas como está tudo mais entendido, como isso veio como um gatilho mental e elas entenderam que isso não é delas dessa vida, então toda vez que elas vão discutir ou falar algo que não é muito legal, elas pensam
Por quê? Elas expandiram a consciência.